iniciar a segunda parte do seminário. Para quem quiser fazer as perguntas, depois nós teremos as respostas das perguntas, mas precisamos que elas sejam feitas por escrito, né? Para a gente passar para o Dr. Wilson estar respondendo na sequência. Então, aqueles que quiserem estar fazendo as perguntas, façam elas por escrito. Eu estou com o pessoal aqui na porta, que vai estar com caneta, papel para quem precisar. Tudo bem? Retomemos assim o nosso encontro dessa manhã com o seminário a Gênese e o tratamento dos vícios humanos, com ênfase à drogadição. Estabelecida então a plataforma complexa do ser humano, que reflete toda a sua complexidade de espírito eterno e imortal. A neuropsiquiatria, ela agrupou vários comportamentos e sentimentos, inquietações, com o nome de transtornos emocionais. Atualmente se fala transtornos emocionais, de preferência aos transtornos psiquiátricos, tá? E isso, repetindo, não implica nenhuma alteração da anatomia do cérebro. Pode-se fazer exames de ressonância, de qualquer neuroimagem, que anatomicamente o cérebro é perfeito. No entanto, a funcionalidade dele apresenta diferenciações que são responsáveis pela nossa oscilação de humor. Mas nós temos que nos remeter então ao cérebro perispiritual, como nos ensina André Luiz na obra No Mundo Maior, que falamos há pouco, porque é na matriz do espírito que vai jorrando a sua energética no cérebro, e aí os acordes, como o violinista vai retirando do violão as notas adequadas para compor a melodia com a harmonia que lhe é própria. Porém, quando o violinista ele não tem treinamento, ele não vai conseguir retirar do instrumental as notas adequadas que soam suavemente aos nossos ouvidos. Tampouco quem não conhece música, não consegue tocar no violão, por mais afinado que seja, ele não vai retirar a musicalidade dele. Assim é o espírito, assim é a correlação do perispírito com o nosso cérebro, saudável e perfeito, como o Criador nos entrega. Porém, nós precisamos educar o espírito um tanto mais para fruir das potencialidades do cérebro humano, que por mais que a neurociência divulgue as suas pesquisas, suas constatações extraordinárias, a própria neurociência afirma, é muito pouco o que se sabe do cérebro humano. É muito pouco do que se sabe sobre a consciência humana. Ninguém consegue indicar no cérebro a fonte do pensamento. Onde nasce o pensamento? Não está. Não tem uma glândula ou isso aqui numa região. Aqui nasce o pensamento. Ninguém sabe. Mapeia-se o pensamento, mapeia-se as atividades cerebrais. Mas onde nasce o pensamento? Não se sabe. Onde nascem os starts, os pulsos elétricos, que viajam a 400 km por segundo nos disparos dos neurônios, dos 200 bilhões de neurônios que compõem. Nós temos uma galáxia inteira dentro do cérebro. São 200 bilhões de astros, falam-se na Via Láctea, correspondendo a 200 bilhões de células. Cada uma delas ligadas a mais 10 mil. Cada uma delas tem 10 mil filamentos. Cada filamento liga-se a uma outra célula. Tudo isso para a manifestação da alma.
Então, há essas oscilações que a gente precisa corrigir no sentido da nossa vivência. A correção está na Roma. E retomando o pensamento que acabou sendo interrompido, a neurociência, alguns neurocientistas da Índia e dos Estados Unidos já começam a dizer que a consciência é extracerebral, ou seja, não está dentro do cérebro, está no entorno, nas emanações energéticas. E dizem mais, estaria na hora de considerar as teorias, entre aspas, chamam de teorias, as teorias espiritualistas, que remetem para a sede do pensamento no espírito. Quem pensa é o espírito quem pensa, né? Está aí nas obras kardecianas. Rapidamente, nosso propósito não é falar dos transtornos, porque eu não sou especialista nessa área, mas trouxemos alguns dados para compor o nosso estudo e análise de vocês hoje. O transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, DDA, é uma expressão, como é que chama a sigla nos Estados Unidos? Aqui no Brasil, TDAH, déficit de transtorno, déficit de atenção e hiperatividade. São situações em que a criança tem dois polos: ou ela é muito quietinha, parada, ou é muito agitada. Nos dois polos, elas têm dificuldade de concentração, de atenção, de manter a consciência aqui. Elas vivem muito inconsciente, elas divagam, elas perguem, elas querem investigar coisas profundas. Na sala de aula, ela vê a lâmpada acesa, ela fica imaginando, se ela já tem idade para isso, a energia, né, aqui do Rio Paraná, nas hidrelétricas, na fiação, tal, vem chegando aqui. Então, são coisas que a criança vai ficando distraída nesse aspecto, mas com um pensamento profundo, né? E ela está estimulada a fazer desenhos, e aí, né, e o giz, e a lousa, e alguém falando, né, para ela não tem muito significado. E essa foto do garoto é um garoto de 3 anos de idade, que os pais acabaram dando álcool para ele, na Inglaterra, de Londres, e ele se tornou alcoólatra, tem que fazer um tratamento muito severo, esse garotinho. Essas crianças são extraordinárias, inteligência, criatividade, e são afetuosos. Quando essas crianças, num encontro casual, bebem ou experimentam tabaco, ou agora, que no intervalo alguém me abordou e falou: e a moda dos narguilé, tem um acento lá, narguilé, que é um hábito do Oriente, né? Os árabes que usam isso comunitariamente, agora está sendo usado aqui num ritual muito perigoso, que remete a uma questão de droga, porque a droga é feita assim, muitas vezes de maneira coletiva, e a toxicidade desse tabaco. Então, alguém pode experimentar e dizer: isso não é bom. Mas aquele que tem um traço de depressão vai gostar, porque a nicotina que tem ali é um estimulante, e a pessoa vai gostar. Isso é bom. E de repente começa um caminho que pode levar sim à dependência, não é? Então são essas crianças que podem ter contato com as drogas. No transtorno bipolar, por que bipolar? A oscilação da euforia. Na época da euforia, a pessoa ela tem um desejo intenso de socializar, de conversar, de trocar ideias, de se comunicar, né? Tem megalomania. E tem também um traço de hiperatividade sexual. O indivíduo tem um desejo mais intensificado na área do sexo, nessa etapa da euforia. Depois ele pode passar por uma etapa mais recuada, talvez até mesmo depressiva. Isso não é tão definido na prática. Há pessoas que têm apenas as etapas da mania,
não tem a depressiva. E vocês têm a da mania, que é da expansividade do indivíduo, como se fosse um vulcão que estava adormecido, né? Lá do inconsciente, o arquivo da alma vem e deseja projetar tudo de uma vez, não é? Gerando sofrimento para si e para os outros e para a sua vida. Depois ela se aquieta, outras fazem um longo período de depressão, né? São também indicadores de quando a pessoa, qualquer coisa que entre nesse circuito e que alivia isso, ela vai dizer: eu preciso, e pode se transformar num vício. Transtorno obsessivo compulsivo, curiosamente, a própria psiquiatria define esse transtorno como intrusão, aspas, intrusão de ideias, intrusão de pensamentos, tá? O que é intrusão de pensamento? Intrusão é entrar, invadir. E exatamente isso que acontece. Então, do campo espiritual, há invasão de pensamento. E o indivíduo, ele é levado a sentir medo, a sentir desejos extraordinários, muito intensos. E também aqui tem o componente da hiperatividade sexual. Tem a intrusão de pensamentos que, olha, vai acontecer uma tragédia. E a pessoa diz: eu tenho um pressentimento, vai acontecer. E ela passa a ter o medo real que vai acontecer algo. Se eu não fizer tal coisa, vai acontecer. Então ela vai adotar um ritual. Não, eu vou me contaminar de uma doença muito grave, então eu preciso lavar muito as minhas mãos. E ela vai lavar várias vezes as mãos. Vai acontecer, eu sinto que vai acontecer um incêndio, então eu preciso ir lá conferir se o ferro está desligado mesmo. Depois de ter fechado a porta, eu vou conferir se o ferro está ali. Fechou a porta, travou, aí vai virar, vai bater várias vezes na maçaneta para ver se está fechado mesmo, porque de repente não está fechado. Não é isso? Tem ainda um outro componente que é o colecionismo. As pessoas gostam de colecionar coisas, como se ela exercesse um certo controle. Ela precisa controlar algo, nem for um monte de sapato, de roupas e tal. Isso não acontece com as mulheres, é claro, roupa e sapato. Se houver coleção, não é esse problema, hein? Não é isso? Não é? Porque a gente vai falando tantas coisas, de repente a gente pode se identificar com um ou outro transtorno. Mas não se preocupe, não é? De perto ninguém é normal, não é isso? Os jardins, os historiólogos, não é? Ninguém é normal, não é? Então tem tudo isso. É nessa ansiedade, nessa energia, nesses medos que as drogas podem encontrar um lugar. Há também impulsos que levam a pessoa a comer, aliviando tensões. A ansiedade dirigida para a comida, a ansiedade dirigida para o sexo, a ansiedade dirigida para o álcool, para as drogas. Então nós estamos vendo que não escapa também o transtorno do pânico. Que medo é este? Que medo é este que emerge do inconsciente do indivíduo, estrangula a consciência e ele tem um desequilíbrio real, sudorese, taquicardia, uma coisa, quem já presenciou é que sabe como há um sofrimento real e terrível, é uma sensação de morte iminente que a pessoa está tendo. É muito cruel esse tipo de transtorno. E a depressão, não é? Às vezes começa muito cedo a depressão, né? Chega aqui com endereço novo, né? Esqueceu tudo, começar a vida de novo. Nesse mundo que nós queremos, né, vender aos nossos filhos, isso é muito complexo. Alguém tem dito que nós não estamos oferecendo muita coisa aos nossos filhos, aos adolescentes. Nós não temos um modelo de mundo, nós não temos atrativos. Então eles estariam desinteressados, né, em viver ou entrar no fluxo da vida. Que mundo nós estamos legando aos nossos filhos? Não é isso? Porque
A motivação está na base de tudo. E da vida, certamente, não é? Passando agora para a questão do tratamento, que nós vamos fazer aí a etapa das questões daqui a pouco. Então, é associando o espiritismo e a neuropsiquiatria que a gente vai entendendo melhor a problemática. O André Luiz, ele diz com muita propriedade que cada micropartícula do perispírito está acoplada a cada célula do corpo humano. E aqui nós temos um desenho de uma célula com seu núcleo, né? Esse núcleo ali escuro. E ali, claro, que está o nosso código genético, o nosso DNA. E a micropartícula do perispírito está justamente acoplada nesse núcleo. Então, quando o nosso perispírito nós estamos usando a nossa consciência agora e trabalhando, é claro que o espírito está bem justaposto, está conectado com essa célula. E quando ele se desdobra no processo do sono, se desdobra nos fenômenos mediúnicos, claro que carrega no perispírito pequenas micropartículas orgânicas. É o que se chama de campo mental. Duplo etérico, que é exatamente o ponto de contato do espírito, do perispírito com o corpo. Falando isso por quê? Falamos um pouco disso aqui. Essa rede de neurônios. Eu vou trazer, isso aqui é uma coisa que parece um pouco complexo, mas se a gente entender isso, nós vamos entender como é que funciona o problema da dependência, por que isso existe, e esse processo é de todas as dependências, de todas, sabe? De todas, sem exceção. Então, diz a neurociência que nós temos cerca de 200 bilhões de células. Cada uma destas aqui, por exemplo, nós temos um campo menor. Ali é o emaranhado de algumas células, os sinais luminosos, os impulsos. Aqui nós temos uma célula. E nós temos aqui algumas ligações. Não vou usar os nomes científicos. Aqui tem as pequenas ligações. A representação, ela não traz com fidelidade, obviamente. Mas cada célula desta aqui tem 10 mil axônios. 10 mil, como se fossem 10 mil cordas ligadas, cada uma a uma outra célula. Então, digamos que nós juntássemos aqui uma pessoa e dessemos para ela 10 mil pontas de cordas e cada corda fosse ligada a 10 mil pessoas. Então, esse é o emaranhado neurobiológico do corpo, que é a representação material do nosso perispírito. Eu vou aqui ainda fazer mais algumas explicações. Ali ainda continua uma série de células, e aqui nós temos ali naquele centro uma célula e depois um encontro exatamente dessas cordas, de uma célula da outra. Uma corda que estava amarrada comigo e está amarrada aqui com o meu amigo, então elas se encontraram na metade do caminho. E eu tenho que passar uma comunicação para ele, vai ser através desse duto. E há esse encontro, há essa passagem, que não chega a se tocar, não está emendado, está aqui. Então é a produção da química que existe aqui, das moléculas que existe aqui. Essas bolsas aqui são as vesículas dos neurotransmissores. São as bolsas, as reservas das moléculas muito pequenininhas, que são produzidas no cérebro humano pela energética
da alma, energética do cérebro, perispírito. E, de acordo com o funcionamento cerebral do impulso elétrico, é liberada então essas moléculas. Vamos, por exemplo, dizer que serão as dopaminas. A dopamina é uma molécula que a gente utiliza muito nesse momento, que é o momento da razão, momento da atenção e da concentração. Quando elas ficam aqui, nesta fenda, chamada sinapse, nesta fenda, elas aumentam a atenção, elas aumentam o nosso nível de concentração, porque aquela tarefa, eu estou precisando dessa mensagem. E elas vão entrar aqui, nesses buraquinhos, tá? São os receptores, entram e seguem a sua viagem, numa velocidade extraordinária. O que a droga faz? Seja as moléculas do THC, que entorpece, seja as moléculas lá da nicotina, ou do álcool, ou das outras drogas, elas também entram aqui. A molécula do álcool encaixa aqui. A da maconha também, da cocaína também, elas encaixam aqui. Quando liberar a dopamina, o que vai acontecer? Os buraquinhos estão fechados, as fechaduras estão fechadas, porque estão ocupadas com outras moléculas estranhas, e vai sobrar dopamina. Não tem a passagem, está obstruído. E esta sobra é que gera uma sensação de poder, uma sensação de alívio. Estamos falando da dopamina, tem outras moléculas, a serotonina, que gera calma. Serotonina gera calma, reduz a ansiedade. E a serotonina só é produzida à noite, quando nós dormimos. Se dormir de dia, ela não vai ser produzida. Então, é muito natural, quando a pessoa não consegue dormir bem, ela tem um dia mais agitado, de mau humor ou de irritação. Tá? Então, é isso que nós estamos falando. Tem um vídeo aqui de 1 minuto. Em 1 minuto dá para a gente entender melhor, porque quando entendemos esse mecanismo, nós vamos compreender melhor como funciona essa parte aí. Tem apenas 1 minuto. Bem, uma paradinha aqui. Então nós vimos aqui numa animação que aquela parte com aquelas esferas é a ponta de uma dessas cordas. E essas bolas são as bolsas, as vesículas onde estão sendo armazenadas. A produção cerebral vai abastecendo essas bolsas dessas moléculas que elas escapam, ficam nessa fenda, nesse espaço, que é muito, infinitamente pequeno, e depois elas vão entrar exatamente aqui, nos receptores, para seguir a viagem para o próximo neurônio, para a próxima célula. Então, o que vem acontecendo? Quando há substâncias, como nós dissemos, do álcool, tabaco, a maconha, o THC, cocaína e outras drogas, elas também se encaixam aqui e vai sobrar dopamina. Esta sobra gera alívio, seja da ansiedade, da depressão, das inquietações.
Então nós encontramos, a neurobiologia, ela aponta que é um marco biológico da dependência de drogas. E por essa razão, nós vamos entender que se a matriz que produz, que faz essa produção de serotonina, dopamina e acetilcolina, tantas moléculas para a gente funcionar, se a matriz está no espírito, está na alma, nós temos que educar a alma. Porém, quando isso é tão perturbador, há medicalizações que ajudam não a produzir mais dopamina, mas o que é o antidepressivo, por exemplo? São substâncias que vão fechar por algum momento esses receptores e fazer sobrar dopamina para o sujeito ficar atento, ficar com atenção, ter uma sensação mínima de controle. Não é isso? Nós falamos muito, trazendo para o nosso campo de espiritualidade. Muitas vezes no transe mediúnico, o médium, ele apenas vê, ouve, mas não está acompanhado o conteúdo emocional, né? O espírito transmite uma certa mensagem, seja visual ou de pensamento, sem fazer uma conexão emocional. De outras vezes, o indivíduo sente uma emoção intensa, mas não vê nada. Sente uma emoção intensa, que o leva ao pranto, ou que o leva a uma alegria. Como o corpo vai sentir isso, se não por esse mesmo processo? Então, está sendo investigada pela neurociência uma substância do cérebro que tem a sigla de DMT, dimetiltriptilina, dimetiltriptamina. É um nome difícil. Então, a DMT, o que a DMT faz? Ela também inunda isso aqui. O transe mediúnico com a emoção, ele tem essa molécula própria que faz com que nós percebemos emocionalmente que algo está acontecendo. Poderá ser uma emoção muito boa, ou às vezes uma emoção que não é boa, mas você percebe isso daí. Então, assim, são todas as emoções que nós sentimos. Há uma conversa bioquímica. Entendendo esse processo, nós vamos compreender como é fácil instalar as dependências de que nós tratamos aqui hoje. A base de tudo continua sendo o Espírito, eterno e imortal. Vamos voltar lá rapidamente aqui. Então aqui mais uma representação, né, que eu vou procurar me apressar um pouco para que haja tempo de conversarmos mais. Aqui, espírito, perispírito e o corpo, né, numa representação apenas gráfica. O tratamento da drogadição, abordagem. Então, vocês notem que quando nós abordamos alguém apresentando uma plataforma sintética a partir do indivíduo, porque nós não conseguimos tirar as pessoas das drogas ou dos seus vícios, nós temos que ir ao encontro delas, nós temos que entrar naquele mundo que é dela e mostrar para ela, demonstrar para ela como ela está funcionando e como é esse mecanismo de desejos, satisfação do desejo e depois arrependimento, esse ciclo. E se a gente tiver um cérebro anatômico de gesso para mostrar para ela onde é a parte frontal do nosso julgamento, da nossa reflexão, do nosso planejamento de vida, e falar da parte subcortical, que é o campo das emoções, e dizer a conversa que existe, sim,
sim aqui, não aqui, e vice-versa. Esse conflito interior que gera energia e gera inquietações. Quando você mostra isso, ele está entendendo essa linguagem. Até agora vocês observem que nós não falamos de obsessores, não é? Estamos falando da alma de cada um, não é isso? Claro que nós sabemos que não estamos em vitrines, não estamos blindados no corpo, né? Aqui no nosso meio, a eternidade é aqui, nesses espaços. Nós estamos passando e temos um relógio para medir esse tempo, mas nós estamos passando. O tempo não passa, o tempo é estático. E quando nós abordamos o indivíduo falando dessa dimensão em que nós vivemos, e com essa plataforma, nós estamos falando a língua dele, o idioma dele. Nesse idioma há entendimento. E as pessoas querem sair das drogas. Porque nessa vivência, nessa conversa com as pessoas que consomem drogas, eu não vi ninguém usar droga por prazer ou por deleite. Usam drogas para aliviar suas dores, seus temores, suas inquietações. Não é? Porém o indivíduo não consegue funcionar. Ele vai se atrapalhar todo por conta das exigências sociais. Como é difícil lutar, viver, crescer, vencer, é difícil, é um desafio. Estando bem, imagina com as drogas. Quando você apresenta ele essa plataforma, ele diz: eu vou tentar. Porque nós estamos falando um idioma em que dá para fazer uma caminhada juntos. As causas preponderantes de cada vez que conversamos, 8 apresenta traços desses transtornos que nós falamos. Apresentam traços pronunciados, traços intensos desses transtornos, que boa parte precisa de medicalizar para serenar. Como falar de vida, falar de projetos de vida, de planejar a existência, falar de Deus, falar de paz, falar de amor, se as águas estão revoltas, o oceano está engolindo. Então há que se aquietar. Quando ele se aquieta, ele entende, é possível aprender, e dão lições incríveis, porque criatividade e inteligência não faltam. É desta conversa que a gente vai avaliar a proposta terapêutica. Nem sempre a internação é o melhor caminho, mas quando se deve internar, quando não se deve internar. Internação, somente quando for necessário. E quando é necessário? Quando ele não está funcionando em nenhum departamento. Ele está em conflito aberto com a família, vive já, às vezes, até dormindo fora de casa, abandonou a escola, se estudante, abandonou o emprego. Ele foi cortando os vínculos e vivendo recluso na sua luta eterna, e agora com um grupo de inteligências que querem o mesmo propósito, que são as drogas. Nessa altura, o padrão de uso, o consumo é praticamente diário. Então, como propor a ele um tratamento ambulatorial, uma consulta, uma palestra no centro espírita, uma sessão de bioenergia, tratamento pelos passes, se ele nunca vai saber quando que é terça, se é quarta, se é quinta, que dia é hoje? Porque a preocupação, a coluna central da sua vivência é a droga. Ele não tem mais a questão temporal, está diluída na sua necessidade, que é agora. Que se tem droga para agora, está muito bom, mas e depois? Ele precisa de ter algo em mãos, porque ele vai precisar. É o pensamento dele. São casos que somente a intervenção médica, a intervenção médica com medicamentos para serenar e fazer terapia. Então, nós chamamos uma espécie de preparo. Aquele que está nessas condições e chega até nós, recomendamos uma avaliação médica que possa ministrar a ele uma medicação e para que ele reduza a ansiedade e entre na casa tomando remédio. Pelo menos de 3 a 4 semanas tomando medicação, ele vai passar pelos 15, 20 dias
mais tranquilo, porque o período de maior dificuldade são os 15 e os 20 primeiros dias da abstinência, não é? Quando nós adotávamos essa prática, o nível de desistência do tratamento era grande, a rotatividade era maior. Hoje, a desistência é perto de zero, porque ele entra se estabilizando e se estabiliza com as atividades oferecidas na casa, que são as terapias ocupacionais, por ser campo, então atividades de horta, jardinagem, agricultura, como vocês viram, suinocultura, aves, coisas que exigem trabalho e dedicação. E claro, obviamente, a terapia desobsessiva, que começa já no dia da avaliação. No dia da avaliação, são as quintas-feiras, pela manhã fazemos as avaliações, e à noite nós temos a sessão mediúnica. Então, naturalmente, a critério sempre dos espíritos superiores é que vão conduzir aqueles espíritos mais renitentes que poderiam impedir a adesão do jovem que busca tratamento. É isso? Entretanto, quando o uso às vezes ocorre mais ao final, nos finais de semana, e embora isso é longo, de longo tempo, mas ele consegue cumprir o horário na empresa, falta de vez em quando, mas ele vai cumprindo o horário, tal, o que nós fazemos? Como você está cumprindo o horário, ainda está retornando para casa, a proposta não é de internação, mas de tratamento ambulatorial, começando também por uma avaliação médica, de preferência psiquiátrica, para ver se identifica se existe transtorno e qual. Porque identificando o transtorno de base, há medicações muito especiais hoje que ajudam nessas estabilizações, ajuda nessa redução de inquietações, né? E naqueles processos em que o indivíduo registra já vultos ao seu entorno e ouve vozes, que a psiquiatria tem classificado como sintomas de esquizofrenia, há medicações muito simples que o indivíduo toma e ele perde a percepção. Isso não vai embora, fica, mas ele perde a percepção. Ele vai deixar de ouvir e vai deixar de ver algo que é muito perturbador para ele. Não é isso? Há um manual de psiquiatria do Dr. Paulo Galarronda. Ele é chefe da psiquiatria da Unicamp e ele escreveu um manual que está em quase todos os consultórios psiquiatras do nosso país, onde ele fala destas intervenções do mundo espiritual. Então ele trata a obsessão como a manifestação de entidades. Ele coloca isso, não coloca como eventual, ele trata isso. Tanto isso é verdadeiro, que apenas reproduz o que já está no manual de doenças psiquiátricas dos Estados Unidos, desse órgão que gera esses códigos todos das doenças internacionais, de que ouvir vozes, ouvir pessoas que desencarnaram, pessoas estranhas ao indivíduo, espíritos, por assim dizer, num contexto religioso, não pode ser considerado esquizofrenia. Não é isso? Não é patológico. Então, hoje há um reconhecimento, né, da mediunidade como um fator de exercício de uma faculdade psíquica, exercício de um estado alterado da consciência, sem significar psicopatologia, sem significar doença. Não é? E às vezes se usa termos estranhos, reinserção, mas é inserção, inserir o indivíduo numa nova ordem. Nossos princípios lá é espiritualidade, disciplina e o trabalho. São coisas que precisam ser introjetadas na vida de todos nós, quando desejamos vencer. Recaídas é uma etapa previsível e, portanto, muito natural de quem está em ascensão. A recaída, a retomada do consumo. Ele caminhou até certo momento, depois ele foi achando que está curado.
Porque ainda nós temos um condicionamento de que as doenças psíquicas ou nossos estados emocionais pode-se tomar um remédio por X período, acabou, estou curado. Nós não conseguimos mensurar isso. Há pessoas que durante o tratamento da drogadição precisa desse aporte medicamentoso, na parte final vai reduzindo, ele sai da medicação e entra no fluxo da vida e vai embora, ele não precisa tomar mais remédios. Mas caso ele tenha transtornos mais intensos, aí ele vai precisar de um período maior ligado a essas medicações. Quando ele sai da comunidade, entende que está curado e afasta todos os remédios e também os cuidados, não é só os remédios é um aporte, mas a parte espiritual, que é a gênese de tudo, precisa ser trabalhada, né? Porque o que é o tratamento de drogadição? É o processo do autodesenvolvimento, né? Da autoconsciência de ser eterno e imortal, de ter um conjunto de imperfeições, mas que ele pode, através da sua vivência, integralizar e melhorar, e buscar um caminho, e exercer as suas faculdades, pôr em prática a sua inteligência, a sua criatividade, e fazer e construir relacionamentos, porque são pessoas afetuosas. Quase todas as queixas de alguém que vai falar sobre drogadição falam: meu filho é maravilhoso, meu marido é maravilhoso, não fossem as drogas. Quase todas as queixas têm esse tipo de... né? Então nós vemos que o Espiritismo, ele, por ter por objeto de investigação o Espírito eterno e imortal, e também as suas relações com o nosso mundo material, e também as regras no Livro dos Médiuns, como nós devemos estudar ou se comportar para estabelecer uma comunicação minimamente segura com esse mundo ainda muito desconhecido de todos nós. Por mais que os Espíritos nos relatam como é ou funciona o mundo espiritual, ainda são fragmentos traduzidos, né, por esses Espíritos, por diversos médios que compõem a ciência espírita. Ainda desconhecemos. Então, se o Espiritismo é tudo isso, nos enseja essa visão de conjunto. A visão de conjunto é onde nós podemos situar o indivíduo. Diante dele, nós não sabemos quem é ele. Nós sabemos o que ele nos deixa saber, o que ele se manifesta, o que ele expressa. Muitas coisas estão dentro dele e nós não conhecemos. Por mais próximos que sejamos dessas pessoas, elas só nos deixam ver um lado muito pequeno delas. Porque as pessoas tendem a se fecharem, tendem a se isolarem. Quantas pessoas hoje que não são doentes, que funcionam, que trabalham, que vencem, mas preferem o isolamento à família, preferem o isolamento ao contato social, vivem reclusas no seu mundo. Isso fala de uma angústia, isso fala de solidão. Quando nós percebemos que o contrário seria saudável, nós temos não sabemos lidar, sabe com o quê? Com a liberdade. A liberdade de pensar parece que nos destrói. É um pensamento existencialista de Jean-Paul Sartre, que diz que nós estamos condenados a pensar. Ninguém pode parar de pensar. E como nós somos livres para pensar, nós não sabemos lidar com essa liberdade. Nós geramos angústias, porque sabemos bem onde estão fincados os nossos pés, e olhamos lá no horizonte e vemos, mais ou menos, entre brumas, uma coisa muito extraordinária, luz intensa, é o próprio Cristo que está no infinito, e nós nos julgamos impotentes
incapaz de fazer a marcha. Não é para mim. Não é para mim. Não posso. Ele é luz, eu sou sombra. Nós nos excluímos do amor do Cristo. Nós nos excluímos desse caminho que Ele nos propõe. E ficamos atormentados e aferrados às nossas sombras e aos nossos pequenos prazeres, que a gente se sente um pouco seguro, e adiamos uma felicidade que traz paz interior. Porque tudo que falamos até agora, nossas buscas, depois do chocolate delicioso, vem inquietação. Vem inquietação. Depois do atendimento de qualquer prazer que não seja construtivo, que não seja edificante para um, para ambos, vem a inquietação, vem a autocobrança. Então isso nunca pode ser equiparado à felicidade. A felicidade é algo difícil de definir, mas quando ela deixa uma sensação de paz interior, uma sensação de realização, uma sensação de um passo à frente, isso é felicidade. Ainda que possa ter traços melancólicos, é a contradição. Por ter abandonado, às vezes vivemos luto, tristeza, porque abandonamos um vício. Outro dia uma empresária chegou para mim e disse: Wilson, faz 3 anos que eu parei de beber, mas eu estou tão triste. E quando eu bebia, eu era mais feliz. Ela falou isso. E o que eu podia responder naquela hora para ela? Foi um pouco difícil. Eu pensei rápido, ou pensaram por mim, né? Com tantos, tem 200 bilhões de neurônios, talvez eu use meia dúzia, né? Só. Alguém deve ter usado uma aí e diz: sabe por que você está triste? Você está de luto, porque você perdeu. Você colocou como perda a bebida alcoólica. Então você ficou de luto, você ficou triste. Mas ela se afastou da droga, do álcool, mas ela não buscou o caminho. Ela ficou apenas nos negócios e tal, e não buscou uma religião. Então saiu a droga e ficou um vácuo. E ela via o álcool por perda, formou uma sensação de luto, de tristeza. E ela não tinha os olhos para ver que há uma luz que ela poderia seguir, que o caminho da religião é isso, de ligar. E sempre vai aparecer o Jesus como médico e psicoterapeuta de todos nós. E ele teve a coragem de dizer: vós sois deuses, pois escolhi a vossa luz. E então nós formamos aqui, se no nosso cérebro tem uma via láctea inteira de estrelas, nós representamos uma pequena luz. E pequenas luzes juntas, como estamos aqui, somos hoje uma constelação de estrelas, em que se agregam à nossa constelação do corpo outras constelações de luzes que estão fora do corpo. É a nossa família humana que se une, que se busca e que se encontra nesse fanal da vida, como experiência, às vezes lúdica, como experiência de crescimento, como experiência de viver, de crescer e desejo de ser feliz. Escrevia Basílio, no século II depois de Cristo, saudades da Grécia distante. Trabalhava na Grécia, na França, as Gálias do ano 231 da era cristã, gravado na obra Ave Cristo. Escreveu o hino às estrelas, ao dizer: estrelas, estrelas ninhos da vida, por entre os espaços profundos, novos lares, novos mundos, velados por teu louvores à vossa glória, nascidas na eternidade, sois jardins da imensidade suspensos
Senhor, dizei-nos que tudo é belo. Dizei-nos que tudo é santo. Ainda mesmo que haja pranto nos sonhos que nos conduz, proclamando a terra estranha, dominada de belezas que em tudo é natureza, vestida de amor e luz. Senhor, quando a noite for mais fria, pela dor que nos procura, rompei a cadeia escura que nos prende o coração, acendendo a madrugada nos campos de um novo dia, onde a aventura irradia eterna ressurreição. Senhor, Senhor, dai consolo ao peregrino que segue à mercê da sorte, sem teto, sem paz, sem norte, torturado sofredor. Templos do sol infinito, descerrai aos filhos da dor, descerrai aos filhos do amor, descerrai sobre toda a humanidade as bênçãos do vosso amor. Estrelas, ninhos da vida, por entre os espaços profundos, novos lares, novos mundos, velados por televisão. Louvores à vossa glória, nascidas na eternidade, sois jardins da imensidade, suspensos no azul dos céus. Muito obrigado. Agora a gente vai para a parte de perguntas e a gente vai... Alguém fez a pergunta por escrito, alguma coisa? Quer fazer a pergunta aí? Eu tenho uma pergunta aqui da Tânia e eu vou deixar correr o microfone, só que as perguntas vão ter de ser objetivas, né, e relacionadas ao tema da nossa palestra. Eu confesso que está difícil segurar as emoções, né? Porque eu me vejo aqui em várias situações. Então eu vou passar para as perguntas e depois a gente vai fazer o fechamento dessa primeira parte. Dr. Wilson, muitas vezes nós somos colocados diante de situações como a na Cracolândia em São Paulo, onde você tem ali uma situação que o ser humano quase que perde esta condição, né? E isso é um problema em todas as cidades. A droga hoje é uma questão, realmente deveria ser uma questão de saúde pública. Então, como nós aqui ocupamos uma cadeira no Conselho Municipal, né, de combate às drogas, enfim, como tratar quando a situação nas nossas cidades chega naquela condição? O que fazer? É verdade que o Brasil demorou muito para começar a acordar para a epidemia do crack. Desde 2006, a ONU vem falando sobre essa necessidade brasileira, reprovando as autoridades brasileiras porque não ofereciam uma gama de serviços, ou seja, serviços de saúde para quem quer sair das drogas. Lamentavelmente, nós temos movimentos sérios, respeitáveis, de pessoas respeitáveis, pela liberação da maconha, mas nós não temos tratamento disponível para as pessoas que querem deixar a maconha. Isso é uma contradição. Citando um pouco da Cracolândia, nós temos uma pequena atividade ao receber alguns jovens da Cracolândia. Nós mantemos na casa sempre 10 vagas destinadas a jovens da Cracolândia. São pessoas, são profissionais, universitários, que estão lá. Mas quando se dá uma oportunidade para ele se reeducar, eles agarram com uma intensidade que dão exemplo de motivação e de força àqueles que não passaram por esse nível de sofrimento.
os 10 jovens que vieram da Cracolândia, e eles ficam ali, sempre 10 vão renovando, são os mais comprometidos, porque passaram por um sofrimento devastador, e agora encontraram exatamente uma plataforma desta que nós oferecemos. Então, colocam para fora suas emoções, passam a exercitar o seu mundo emocional, sua inteligência e sua criatividade, contribuindo muito com as atividades e a rotina da comunidade terapêutica. Retomando agora a questão social, a dependência de droga é tão complexa que precisa do centro espírita, precisa das religiões, mas precisa muito do poder público. Os municípios oferecem tratamentos no ambulatório de saúde mental, tem a área de assistência social, mas são serviços fragmentados, isolados, que não se conversam, não há comunicação. Então, as pessoas não sabem onde procurar ajuda. Esse é o maior problema. Hoje, o modelo que vai se formando, e eu estou ajudando a construir isso em algumas cidades da nossa região, oferecendo a alguns municípios uma estrutura de organização, como se fosse um centro de acolhimento e integração familiar para esses jovens, onde é feita esse quadro de avaliação, abordagem, avaliação e tratamento ambulatorial, encaminhados à saúde mental, ambulatório, quando for ambulatorial. Quando for internação, se na cidade tiver unidade terapêutica, sim, trata na cidade, se não, leva-se para outro lugar. Se está no momento de surto psicótico, precisa de uma intervenção, uma internação psiquiátrica, aí vai para o hospital de psiquiatria. Então hoje há uma necessidade de uma convergência desses serviços num determinado ponto, que seja porta de entrada, porta de busca para o tratamento, para a abordagem da drogadição, e que isso seja divulgado à população. Porque o delegado de polícia lá no seu plantão, chega uma mãe chorando porque o filho quebrou tudo, ele vai fazer o BO, vai registrar, e é problema de saúde, não vai nem notificar a pessoa. Às vezes ela pergunta, o que eu faço? Mas o delegado não sabe, o policial de plantão não sabe. Então é preciso que haja o serviço e divulgação do serviço, porque a demanda é muito grande, a necessidade é muito grande. 98% dos municípios brasileiros têm problema com o crack. A epidemia do crack está aí e não adianta negar. Fomenta os delitos, os crimes, assalto, roubo nos municípios, tudo isso que a gente se assusta o tamanho da violência no nosso país hoje. Eu tenho uma outra pergunta aqui, que é do Wilson. A pergunta é: dizem que na dependência é criada a 19ª enzima, uma mais do normal. Isso é verdade ou boato? Eu não conheço essa informação. As drogas, elas encontram nos neurônios, nos receptores, já das próprias moléculas do corpo. É reconhecido e é óbvio que as moléculas das drogas, em geral, elas modificam e danificam esses funcionamentos, danificam a parte orgânica, mas daí a criar uma outra substância, eu não tenho essa informação. Então, chegando às perguntas. A Ana pergunta aqui, Dr. Wilson, do ponto de vista do qual o uso da internet é utilizado pelo adolescente, sendo ele um ser muito inteligente, como fazer para minimizar esse transtorno? E eu acrescento, que existem alguns trabalhos até para aquelas pessoas hoje, esse vício, a compulsão pelo Facebook, pela internet, que as pessoas estão escravas, elas acabam não tendo uma vida social, não tendo uma relação com as pessoas no âmbito físico, aquela coisa do abraço, e fazem isso tudo através da internet. A internet é uma comunicação, uma ferramenta extraordinária da modernidade, mas que
ainda é novo no aspecto de avaliar os efeitos emocionais quando há um uso intenso da internet. A internet criou um fenômeno que é contraditório. As pessoas se comunicam muito mais, com informações, mas desnudadas do componente emocional. Que gera numa conversa presencial, onde nós olhamos o brilho nos olhos, olhamos os sinais de verdade ou de pouca verdade, avaliamos o sinal de sinceridade ou de pouca sinceridade ou nenhuma sinceridade. Sentimos afeto ou indiferença quando conversamos pessoalmente. E numa comunicação eletrônica, ela é uma comunicação matemática, que não tem essa emoção. Pode-se até escrever essas emoções, mas é muito difícil de se constatar a sua realidade, tanto quanto numa conversa pessoal, às vezes. Então, se por um lado as comunicações eletrônicas colocou todo mundo em contato, numa visibilidade quase cruel, pela perda de privacidade, criou uma rede de isolamento emocional. E nós não temos mais oportunidade de expressar e prodigalizar afeto. Então, quando existe um uso intenso e a pessoa abdica da vida social, do contato pessoal, devagar ela vai sentir o reflexo disso. Ela vai adoecer psiquicamente. Ela vai se entristecer. E daí surgem as suas dificuldades emocionais, espirituais, às vezes depressão. E há pessoas que precisam de tratamento depois, quando há um mergulho intenso nessa atividade eletrônica. Porém, é algo desafiador. Por quê? Pelos atrativos, pela sensação de poder que o indivíduo exerce. É ele quem pesquisa, é ele quem busca. Ele tem uma liberdade grande. E essa sensação de poder acalma o indivíduo. Jogos eletrônicos, né? Quanto mais difícil o jogo, mais o indivíduo quer, porque naquela busca gera adrenalina, e para muitas pessoas essa adrenalina acalma, especialmente na etapa do adolescente. Como ele é desafiador, mas ele está testando o limite dele, até onde eu posso chegar, né? Os pais que sabem dessa receita aí. No livro Filhos da Dor, né? Inclusive está ali na livraria, uma pergunta aqui. No livro Filhos da Dor, o senhor relata o caso de um filho que foi internado. Porém, sua mãe não se propõe, né, a mudar seus hábitos, né? E nesse relato eu lembro que dentro da entrevista que foi feita, lendo o livro, né, a mãe não informa isso na entrevista, quando vai fazer o internamento, né? Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a participação da família no tratamento também. Na família, se até mesmo pelos laços consanguíneos nós estamos unidos, imaginem pelos laços espirituais, nós estamos unidos. Ainda que dentro da família tem um ou outro desafeto que nos cabe amar, porque nós estamos devendo amor. É a lei da reencarnação. Se alguém está doente espiritualmente, está emocionalmente perturbado, ele consegue modificar o funcionamento da família toda. Ele consegue mudar a rotina da família com suas angústias, suas manias, seu comportamento. E se cair na drogadição, então, aí a família vai viver a sobressaltos. Não é isso? Então, é muito importante que a família volte
as suas origens, de, como ensina Joana de Ângeles, ser vista como uma empresa de investimentos de amor, onde cada membro precisa colocar o seu contributo, a sua parte, a sua cota de amor para que essa empresa funcione, não é? Outro dia, numa frase de contracultura, um sociólogo disse que a família é um agregado de pessoas com o mesmo sobrenome. Então isso é algo triste. Então, na verdade, é naquela primeira socialização da infância. Uma vez tive a oportunidade de conversar com o Chico lá em Uberaba, e estávamos no começo da Vida em Cristo. Chico, por que tanta violência na criança, no adolescente e as drogas? E isso já na década de 90. Ele falou assim: sabe, meu filho, enquanto nós tínhamos somente o pão, era uma coisa. Depois que inventaram a manteiga, começou toda essa confusão. E explicou mais, ele falou assim: eu fico penalizado quando vejo uma criança vestida como um adulto. Isso sequestra as etapas do processo de aprendizagem, desenvolvimento biopsicológico da criança. Então, a participação dos pais ou do cuidador, hoje a família mudou muito. Muitas avós têm sido pai e mãe das crianças e adolescentes, porque os pais abandonaram os filhos. E daí há uma necessidade então dessa intervenção, dessa conversa, porque o ser humano, ele é altamente complexo, chega aqui com todas as suas emoções por se organizarem e encontra um mundo como o nosso, que ainda nós estamos tentando disciplinar o uso da internet. Nos Estados Unidos já há especialistas recomendando o afastamento dos tablets das crianças de 3, 4 anos de idade, porque vai afetar a sua aprendizagem, o seu processo de memorização. O argumento dos pais, dizem, criança de 1 ano, ele só se acalma quando mexe no tablet. Mas se não existisse o tablet, o pai tinha que buscar outra criatividade, não é isso? Eu tenho que fazer outra coisa. Mas o tablet está funcionando, então fique aí, não me aborreça. É isso. Temos mais uma pergunta aqui, ó. Eu vou ler a pergunta e vou reformular uma nova pergunta. Por que, sendo o cigarro uma droga lícita, algumas pessoas têm maior ou menor facilidade de se libertar desse vício? Aí eu colocaria também a cervejinha. Então, dentro desse processo que nós falamos, há pessoas que podem experimentar o tabaco e dizer: isso é horrível, e nunca mais. Outras podem experimentar a bebida alcoólica, a cerveja: isso é amargo, não gosto. Por que outras experimentam? Isso é muito bom, eu quero mais uma. Por quê? Será que é só um processo de escolha, de livre escolha? Ou é aquele processo lá que nós falamos, em que o indivíduo tem baixa produção, digamos, de dopamina ou serotonina, e tem um cansaço mental, que ele sempre achou que era daquele jeito, mas ele tomou aquilo lá e sentiu um pouco melhor. Talvez ele nem percebeu no dia. Aí ele tomou pela segunda vez: não, isso é bom. E ele vai começar a se ligar. Então a questão de controle e não controle tem muito a ver com isso. Agora, quem ter mais ou menos facilidade de sair, já é uma questão particular, muito pessoal, personalíssima. É a maneira pela qual esse espírito já lida com os desafios. Agora, se há uma coisa que não se deve esquecer na proposta do tratamento da drogadição, abre aspas, motivação. Tem que ter motivação. Porque o indivíduo, ele vive um processo de morte. É um processo de suicídio indireto, o uso de drogas. Mesmo o tabaco, comprovadamente, dá câncer no tabaco. Como alguém que vendo ali no pacote de cigarro os doentes terminais de câncer, sabendo que aquele produto provoca o câncer. Vocês perceberam que eles não querem o produto? Eles não querem o produto que provoca câncer. Mas o que eles não querem é sentir o que eles estão sentindo. Mas se esse produto aqui, por alguns momentos, me deixa calmo, eu preciso.
Então, é essa conversa que nós devemos manter com a pessoa dependente. Quem é que não deseja sair do crack? Na sua violência, na sua visibilidade cruel que o crack deixa no indivíduo, mesmo assim ele recorre. Nós tiramos uma foto de alguém usando o cachimbo e ali do crack todo depauperado, nós não conseguimos entender. Não dá para entender por quê. Se ele já está mal, continua usando. Chega um momento que ele não quer mais, não suporta mais, ele já se esgotou, está saturado do vício. Mas o que ele não quer sentir é o que ele sente sem a droga. Então ele precisa da droga para, pelo menos por algum período. Então é esse o circuito, não é? E quando se tem a motivação de como ele pode fazer e como é possível ele sair das drogas, que é possível, não é fácil, mas é possível. Uma proposta terapêutica adequada em cima das necessidades neuropsiquiátricas do indivíduo. Nós temos que entender a drogadição por um foco da medicina psiquiátrica. Porque se ela não atende de pronto às necessidades do espírito, elas desaceleram. Quando nós temos o veículo que o motor está acelerado, nós ouvimos um barulho diferente, consome mais combustível e desgasta a maquinaria. Se estiver muito lento, chegamos no pare, tiramos o pé do acelerador e ele cofe, ele vai afogar. O motor está fora do ponto. Claro que nós não temos ponto, né? Nós funcionamos de uma maneira ondulada, não é linha reta. Então a alma precisa ser ajustada. Mas a medicação pode fazer isso quando nós estamos assim. A medicação acalma. Quando os outros processos demoram mais. Na drogadição, quando o indivíduo busca ajuda, ele tem pressa. Por quê? Porque ele tem pressa? Porque ele não quer voltar naquele sofrimento. Ele não quer voltar, ele quer sair logo. Quando eles chegam para avaliação, alguns chegam já com a mala pronta, mas não vai hoje, ficam até indignados. Como? Sofri até agora que eu resolvi não tem a vaga, como é que é isso? Não, você precisa fazer uma avaliação. Nós precisamos saber um pouco quem é você. Você precisa entrar aqui com um pouco de estabilidade, senão você não vai aguentar. Não, eu aguento. Não, você não aguenta. Você sabe que não aguenta. Há algo muito mais forte dentro de você que diz sim, eu quero, e você vai atender a isso. Se fosse assim, você conseguiria ir sozinho. Então muitas vezes eles querem trazer a metodologia deles, não é? Que não funcionou. E a nossa, nós vamos aplicar na tentativa de funcionar. Doutor Wilson, gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o transtorno sexual, porque dentro desses transtornos que o senhor falou, são situações que, de certa forma, passam percebidas. Mas esse, muitas vezes, vai se dar às escondidas. E, de repente, a busca pela ajuda demora muito mais pela vergonha, enfim, pela situação da pessoa. Os transtornos sexuais catalogados, assim por assim dizer, nós estamos falando de inquietações ou hiperatividade sexual. Nós estamos falando de escolhas ou experiências sexuais. Estamos falando daquelas pessoas que têm uma necessidade imperiosa de manter contatos sexuais muito intensos ou autossatisfação diária no campo sexual. E, curiosamente, os transtornos obsessivos compulsivos têm esse componente. Quando conversamos com os nossos jovens, e não vamos ser invasivos e dizer, você tem isso, aquilo, outro. Nós objetivamos a conversa. Olha, de cada 10 pessoas que conversamos, 8 apresentam alguns transtornos. E vamos falando de alguns, do bipolar e do toque. E nos dois há inquietações sexuais. Porém, no toque é muito mais intenso. E quando nós relatamos alguns casos de pessoas que conversavam conosco, jovens, que recorrem
a masturbações 5 ou 6 vezes durante o dia, não é? E você explica isso de uma maneira objetivada, ele diz assim: mas o senhor está falando com um, eu sou assim também. Então isso é uma coisa muito recorrente, né? São processos de ansiedade que gera sofrimento, ansiedade, angústia, e ele optou por essa fonte, né, de descargas. O que acontece na neurobioquímica quando há o orgasmo sexual? Uma abundância, uma descarga descomunal de oxitocina. Oxitocina são as moléculas produzidas pelo cérebro quando se chega ao orgasmo. Então isso inunda a corrente sanguínea e o indivíduo vai se acalmar. Então ele, na vivência social dele e na questão íntima, ele passou a recorrer a isso, tornou uma dependência. Com isso também, de repente ele conhece a droga, vai ficar dependente. Se conhece outra coisa, vai ficar dependente. Quando nós olhamos as listas das dependências, nós vemos que ele é dependente do tabaco, do álcool, da maconha, da cocaína, inquietações sexuais, tudo isso. E todos esses cuidados que a gente avalia, a gente remete primeiro para o indivíduo. Não ficamos, ainda que ele venha com conhecimento espírita, não deixamos que atribua isso aos obsessores, porque não é nem questão de atribuir, faz parte. Nós estamos aqui e eles também, e há uma lei inderrogável que chama lei de afinidades, né? A nossa comunicação com o mundo espiritual, ela depende daquilo que nós estamos realizando. Se eu levo a mão para socorrer, uma mão socorredora está justaposta a esta. Se eu levo uma mão para agredir, deverá ter dezenas delas também justaposta para, não é? Nós não separamos isso. Nós não estamos separados do mundo espiritual, nem tampouco das inteligências que viveram na Terra, e muitas querem continuar vivendo no corpo, e muitas exercendo e realizando atividades sexuais. E quando encontram esses transtornos, que é do espírito encarnado, mas é potencializado por essas forças. E aí vira um consórcio, não é? Um consórcio, um grupo, para apartar, cortar a conduta. O que Allan Kardec fala sobre o processo obsessivo? Há uma necessidade de uma vontade firme, não é isso? Firme para que haja interrupção desses processos. Desculpa se eu não pude responder à altura, mas... eu tenho uma última pergunta aqui. Tenho várias outras aí acontecendo, mas a gente tem uma questão do tempo. Eu vou resumir 2 perguntas aqui em uma só. Primeira coisa, a gente vê a pessoa na praça ali, usuário de droga, aquelas pessoas pedindo dinheiro no semáforo, é vagabundo, né? Não presta, né? É maconheiro, sem vergonha, usuário. Isso dentro de uma visão, né, social. Não presta, não tem vontade, vagabundo. Esse seria assim, o que a sociedade vê. Agora, para aquele pai, e aí que entra a pergunta, para aquele pai, para aquela mãe, para o indivíduo que já chegou numa situação assim, que ele já não suporta mais a dor, o uso da droga, a dependência, vamos colocar aqui a dependência, né, nessa questão. O que o senhor pode dizer para essa pessoa que está procurando ajuda dentro dessa ótica da experiência do senhor? O senhor falou 98% dos municípios do Brasil não tem ainda uma estrutura, né, de amparo, de apoio, de encaminhamento, né, para que essa pessoa tenha um respaldo técnico da saúde, né, para buscar essa ajuda. O que esse pai, o que essa mãe, o que esse indivíduo, como ele pode encontrar, né, aonde que ele pode buscar essa ajuda para ele começar a dar os primeiros passos?
Compliquei demais, né? Não. A sociedade é feita de nichos de socialização. Os afins se buscam. Então nós temos as agremiações, os centros espíritas, temos as igrejas evangélicas, a igreja católica. A igreja católica tem um serviço a pastoral da sobriedade, o movimento do amor exigente. A saúde da família, né? Os enfermeiros que visitam as casas. Então, qual é a primeira queixa? Não é o indivíduo que usa, é a mãe. A mãe que é peticionária sempre de pedir ajuda, de entender que o filho precisa, e que ele vai dizer que não é viciado, que ele para quando quer, toda aquela história, né? Se ela está no grupo da igreja evangélica, ela vai pedir para o pastor: pastor, eu estou com esse problema, o que eu faço? Aí o pastor é um líder religioso, é um líder de comunicação e é um líder social daquele grupo. Dependendo do conhecimento dele, a articulação, ele vai fazer um encaminhamento, ele vai indicar ou vai procurar ajuda. Se é no centro espírita, a mesma coisa, né? Na pastoral da igreja, você vai na igreja, tem a pastoral da sobriedade. Se não tem, vai no amor exigente. Ou se não tem também, o padre, ele pode fazer intervenções, indicar para a pessoa ir procurar ajuda na prefeitura, só que ele também às vezes não sabe. Vai lá na assistência social, não é? Vai lá na saúde mental, porque não se sabe. A questão da dependência, como você bem resumiu, ela começa por um julgamento, porque a droga dá uma visibilidade cruel. Então a foto que sai é de a pessoa na rua, né, desorientada, e aí vem uma série de julgamentos. Uns culpam o governo, outros culpam a família, outros culpam o próprio indivíduo. Vai nas drogas que quer, está na droga porque quer, né? E muitas autoridades pensam assim. O governo de São Paulo, quando montou o centro de referência de álcool e drogas, ele criou lá uma equipe de advogados, promotores, juízes e psiquiatras, achando que ia internar à força, pegar à força os meninos da Cracolândia. Quando anunciou o serviço, a Cracolândia que baixou lá, e ele não tinha vaga. Precisou às pressas pedir ajuda para os mares terapêuticos. Aí nós tivemos um pouco de valor, cresceu um pouco o valor das mares terapêuticas, porque ele percebeu que as pessoas queriam sair das drogas e não tinham. Quantas internações compulsórias foram feitas no primeiro semestre de 2013, quando começou? 3 internações compulsórias. O restante, eu quero, eu também quero, eu quero, e não tem vaga. Ainda hoje está assim, certo? Então, a busca de ajuda é pelo empirismo. É como te perguntar aqui, onde é a rua, Avenida Curitiba? Que tem poucas placas nessa avenida aí. Eu vi uma só, 2 placas, à noite chovendo. Mas será que eu estou na Avenida Curitiba? Não é? E quando eu vi alguém para perguntar, a pessoa estava ao telefone. Eu não posso fazer isso aí. Foi uma solidão. Só quebrou quando eu liguei para o Fernando. Cheguei e falei, então tá bom. Senhor Wilson, só licença um pouquinho. Você está falando da questão do curso do Gojo do Paraná, ele deu um problema junto ao CAPS. Só que foi muito mal elaborado. Por quê? Na verdade, não se capacitou ninguém, não foi capacitado ninguém para esse serviço, e a gente tem acompanhado uma falência muito grande na recepção dos adictos, né? E o tratamento da família. E assim, uma coisa que eu achei muito interessante é que o Senai, ele dá um curso gratuito, que foi na prevenção primeiro, e agora o Supera, e não é divulgado, nem é colocado para os funcionários públicos direcionados à área fazer esse treinamento, que é gratuito. Um material muito interessante que é doado pelo Senai, que é a detecção e a auditoria junto à comunidade, né? Então, colocar o CAPS para fazer esse atendimento sem capacitar ninguém. Então é muito falho. Está faltando alguém, no caso, aí, dar a ideia ou levar para dentro do Ministério justamente a criação de um órgão de pessoas em cada cidade, em cada centro, para fazer essa detecção e ver mesmo, fazer uma triagem delicada daqueles que querem. Porque se o cidadão não quiser, nada faz ele sair da droga.
Eu posso fazer só para fazer ajudar na resposta, não era nem esse o objetivo que a gente a proposta do seminário hoje até não envolver Comad, algumas secretarias, mas até ajudando essa busca que nós estamos fazendo. Inclusive, eu pedi para o Dr. Wilson, tem alguns conselheiros do Comad aqui na sala, nós vamos ter uma reunião em particular, onde o Dr. Wilson vai passar algumas informações, algumas orientações, né, justamente com essa busca de formar, de treinar, principalmente de como a gente buscar esse recurso. O governo tem muito recurso a oferecer, o Dr. Wilson pode falar melhor a respeito, né? Mas assim, como conseguir, como estruturar isso, né? Nós temos o pessoal do Christman aqui, que também está tendo o encontro lá, por isso que, por exemplo, o Sérgio, que sempre acompanha a gente, não está aqui, a gente sempre fala de Amor Exigente, algumas outras instituições. Então, você pode... É oportuna a sua abordagem, porque é um retrato assim. Se nós chegarmos... É um retrato de conflito de pontos de vista. Chegar para o psiquiatra, doutor, o que leva à drogadição? Ele vai dizer, são os transtornos emocionais. São os transtornos psiquiátricos. Se perguntarmos ao neurologista, ele vai dizer, isso é déficit de dopamina, serotonina, acetilcolina, Se perguntarmos ao psicólogo, ele vai dizer, traumas de infância, abandono, afetivo, alguma coisa. Não vamos perguntar nada para os avós, porque eles já estão ultrapassados, envelheceram, e eles vão dizer, isso é falta de Deus. Aí pergunta isso, quem será que estaria com a razão? Não é isso? Todos. Então isso ainda acontece na sociedade e acontece nos governos, mais por ideologia do que por técnica, lamentavelmente. Então a Senad ficou muito tempo também tentando descobrir o caminho, e chegou-se no momento, em 2011, que até 2011 as comunidades terapêuticas inexistiam para os governos. Isso é religião, isso é coisa de religião. A ciência não reconhecia, a medicina não reconhecia, a saúde não reconhecia. De quem é convênio? Não, é lá com a saúde. Não é saúde, é assistência social. Então não tinha também caminho. Mas foi feito um levantamento em 2011 sobre quantas pessoas internadas existiam no Brasil. 100 mil pessoas internadas em 2011. E, pasmem vocês, 75% delas em comunidades terapêuticas. Então, é uma coisa que o governo não sabia. Aí passaram a ter um olhar diferenciado para a comunidade terapêutica. E a ONU, há 10 anos, vem dizendo que prevenção não é para falar de drogas, é para falar do ser humano, para centrar as ações do ser humano, a atenção do ser humano, e coloca a espiritualidade como ponto fundamental na transformação do indivíduo. Quem é que não troca a morte pela vida? Não é isso? Então a ONU assevera que espiritualidade é importantíssimo, tanto na prevenção como na reabilitação. E hoje a Senad está muito bem sintonizada com esses mecanismos, valoriza muito a comunidade terapêutica e espiritualidade. A quarta-feira passada, eu sentei com a equipe da coordenação sobre drogas, política sobre drogas, no governo do Estado de São Paulo, na Secretaria de Justiça. E eles estão ouvindo como funciona as comunidades. Então foi uma entrevista só com o grupo da Casa no Caminho. Como funciona? Que religião é? Como é? Aceita assim como que não aceita? Tudo no sentido de fazer leis que se adaptam, fazer convênios e contratos que se adaptam àquilo que as comunidades já vêm realizando. Porque a divisão do Estado, do município, trata de maneira saúde é um lugar, assistência social outro, lazer, esporte, separado. Mas quando falamos da dependência de drogas, da reinserção social, no tratamento ambulatorial, juntar.
minimamente, assistência social e saúde mental, terapia ocupacional, num lugar onde seja um centro de referência de avaliação e acolhimento. Bom, a gente encerra por aqui essa parte do seminário. Agradeço. Eu confesso que depois de ter lido o livro, ter pesquisado, mandei e-mail, liguei lá na Ave Cristo, pedi, né? Assim, e o próprio Dr. Wilson atendeu esse e-mail. Nós nos falamos várias vezes, sempre com esse coração para atender, sempre esteve muito disposto. É uma pessoa que tem assim muitas ocupações, né? Um trabalho de uma seriedade assim que eu não posso mensurar, falar nesse momento. Assim, agradeço em nome do GAD, em nome dessa casa, em nome da Sextaúri. Não sei se a Maria está aí, né? Essa seria, né, a parte da casa. E eu agradeço por todos vocês, né, que vieram aqui na casa. É muito difícil. O Vana me conhece há mais tempo. Eu passei 12 anos usando drogas. Tudo. Cocaína, crack, o que tinha, eu usei. Tudo que ele falou aqui, essa busca de preencher um vazio, eu fiz. E chegou o momento que eu ia tentar o suicídio. Comprei revólver, fui para um motel. Eu já vinha por várias tentativas de tentar parar aquela coisa. Não paro, não vou usar nunca mais, né? Um dia fui para esse motel com um revólver e ia tirar minha vida, porque a vida já não tinha mais valor. E peguei o evangelho e fiz uma prece ali, né? Pela profundidade dessa prece, eu acho que o cara lá em cima, fiz uma barganha com Deus e falei que se a minha vida ela já não servia mais para mim, mas se ela servisse para Deus, né, que ela fosse usada em função disso. Eu me vejo nessa prece. A partir disso eu bati a porta de vários lugares, Narcóticos Anônimos, Alcoólicos Anônimos, Amor Exigente, passei por tudo quanto é tipo de grupo. E fui encontrar um grupo que funcionava numa salinha emprestada dentro de uma casa espírita, o Baby Isper, lá em Curitiba, que não tinha muito apoio. E lá eu aprendi que eu tinha uma doença e passei por todo esse processo, né? Então, assim, passaram-se 12 anos e eu vou falar só do dia de hoje. Só do dia de hoje. Naquela prece, eu pedi a Deus, eu fui atrás das ferramentas. Então, quem está falando aqui para vocês, eu agradeço muito por vocês terem vindo. Muito, vocês não sabem o quanto a gente trabalhou para realizar esse evento. Agora, se eu há 12 anos atrás pude, né, ser assim, um estímulo primeiro para que esse evento acontecesse, para que a gente pudesse montar esse grupo, que já tem mais de um ano, aqui nessa casa, onde ainda não é divulgado, onde a gente tenta participar. Se eu, né, eu não estou aqui falando da questão assim, que eu sou... Não, pela simplicidade, né? Se eu conseguir fazer isso, eu que não sou nada, né? Eu até tinha escrevido uma coisa e mandei para os colegas, para os trabalhadores que estão aí usando a camiseta. Meus amigos,
Vejo em mim o reflexo do trabalho dos que me antecederam. Se não fosse eles, eu não estaria entre vocês. E quem sabe, se não forem vocês, todos vocês aqui, todos aqueles que estão nos assistindo, se não forem vocês, talvez não existirá outros. Então cada um de nós aqui tem um papel. E se eu pude motivar, se eu pude entrar em contato com esse homem abençoado aqui e fazer isso, vocês podem ajudar a fazer isso e muito mais. Então, muito obrigado. Eu vou pedir para o Maurício fazer a prece de encerramento. Então, muito obrigado, Dr. Wilson. Muito obrigado mesmo. Por tudo que você é, pela sua coragem, eu amo você.